Pai, nós te bendizemos por estar aqui. Nós te louvamos por tua santa e maravilhosa bondade e salvação. O Senhor é a alegria da nossa salvação. O Senhor é tudo que temos. O Senhor é a nossa maior herança. A tua salvação, a tua presença é o melhor que nós podemos receber. Amigo Espírito Santo, os teus filhos, Pai, estão aqui. Os teus filhos querem te ouvir. Pai, toque os nossos corações. Pai, sara as nossas feridas. Pai, cura as nossas almas. Pai, abra a porta da tua mensagem para nós. Pai, liberta. Pai, transforma. Pai, restaura aqueles que estão feridos e cansados. Agora renova eles, Senhor. Batiza com teu Espírito Santo e faça de nós um instrumento para a tua justiça. Faça de nós filhos amados que alegram o teu coração. E fale conosco nessa noite, neste dia, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode, por um momento, com sua mão, a mão na sua Bíblia, põe ela aí no versículo 6. Diga assim: Senhor Jesus, que esta palavra se torne vida dentro de mim. Que esta palavra vivifique os meus ossos, a minha história, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Prepare-se para um novo começo. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 2, versículo 6 diz: Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Novamente eu quero repetir essa leitura com você. Repita comigo, eu leio e você repete esta palavra viva sobre nós. Diga assim: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Amém. Irmãos amados, Belém de Judá. Belém foi conhecido como um lugar chamado Efrata, local onde o patriarca Jacó sepultou a sua esposa Raquel. Posteriormente, Belém também foi chamada de Belém de Efrata. Depois, Belém da Judéia, Belém de Judá, e finalmente Belém ficou conhecida como Belém, a cidade de Davi. Atualmente Belém faz parte da Cisjordânia, território palestino. O que nós aprenderemos hoje neste texto? Nós aprenderemos lições preciosas, lições espirituais, concernente, referente a Belém. Escute bem, você que está aqui, aguce os seus ouvidos, os seus olhos, foque os seus sentidos naquilo que Deus quer ministrar sobre você. A mensagem desta noite tem este tema: Belém, uma escola para os filhos de Deus. Exatamente isso.
Você chegou aqui nesta noite. Você chegou aqui para ouvir esta mensagem. O amigo Espírito Santo te trouxe aqui. Eu te garanto, eu te asseguro isto. O amigo Espírito Santo te trouxe aqui para que você ouça esta mensagem. Belém, uma escola para os filhos de Deus. Hoje você está em um lugar para aprendizado, para romper, para avançar, para crescer. Belém, uma escola para os filhos de Deus. Pastor, o que podemos aprender nessa escola chamada Belém? A primeira lição preciosa que aprenderemos, ou que nós vamos perceber neste texto que lemos outrora, a lição espiritual que temos aqui, a primeira é: não se veja com a lente dos homens. Não se veja com a lente dos homens. Preste atenção. Belém aqui está sendo retratada como um lugar desprezível, um lugar irrisório, um lugar desprezado, um lugar desapreciado. É isto que esse texto está falando. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, ele anunciou o nascimento de Jesus. Ele disse a Maria que nasceria de Maria, o Emanuel, o Filho de Deus, o Deus conosco. E interessante dizer que aqui em Mateus 2, quando Jesus nasce, a Bíblia está dizendo que os pastores, os magos, foram até Jerusalém ouvir, perceber onde nasceria o Cristo, o Messias. Então os magos consultaram em Jerusalém, conversaram com Herodes. Herodes perguntou então aos sacerdotes, aos líderes religiosos. Herodes fez esta pergunta: o que as profecias dizem sobre o nascimento do Messias? Onde nascerá o Messias, o Cristo? E os líderes religiosos, os estudiosos disseram a Herodes: as profecias dizem que ele nascerá em Belém. E o texto que lemos é esse: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor. Querido, não se veja com a lente dos homens. Os homens achavam Belém insignificante. E é por isso que o profeta Miqueias, esse texto, esse versículo 6, é uma profecia do profeta Miqueias, que está no capítulo 5 de Miqueias, versículo 2. Quando diz: mas tu, Belém, mas tu de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. O que a Bíblia está dizendo? Que Belém era taxada como desprezível, porque era menor, porque era uma cidade menor, porque era pequena demais, porque não tinha relevância alguma. Deus, através do profeta Miqueias, disse: mas tu, Belém, de forma alguma és a menor das principais cidades de Judá. Escute bem. A lente dos homens às vezes diz para você que você não vai conseguir, que você é insignificante, que o que você faz é desprezível, que os seus sonhos são pequenos demais. As pessoas dizem isso, a lente humana diz isso para nós. Mas Deus disse: mas tu, Belém, jamais, de forma alguma, és a menor entre as principais cidades de Judá. Como você se vê? Como você se enxerga?
Você se enxerga por aquilo que as pessoas, de forma negativa, declaram sobre você. Quantas palavras de maldições você já ouviu? Quantas palavras contrárias e pesadas na sua vida você já ouviu? De amigos, de parentes, talvez do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Mas Deus disse: mas tu, Belém, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Como você se enxerga? Com a lente dos homens? Às vezes, querido, as pessoas que nós mais amamos, no momento de ira, lançam palavras pesadas contra nós. Às vezes o esposo, ele ama a esposa, mas no momento de ira, lança uma palavra contrária. A esposa lança uma palavra contrária. A mãe e o pai lançam uma palavra contrária sobre os filhos. E os filhos, que quando não querem responder verbalmente aos pais, eles lançam pensamentos contrários, malditos contra os pais. Qual é a lente que você se enxerga? Belém era considerada desprezível, pequena, menor, insignificante, irrisória. E Deus disse: Belém, não se enxergue assim, porque este pensamento são os homens que têm de você. Mas eu, Belém, eu te digo que tu, Belém, de forma alguma és a menor das principais cidades de Judá. Escute bem, meu filho, minha filha que está aqui. Quando diz que tu, Belém, és a menor, não confunda. Esse menor aqui não quer dizer humildade. Esse menor quer dizer preconceito, discriminação. Belém era discriminada porque era pequena. Então alguém dizia: como é que o Messias vai nascer em Belém? Como que o Filho de Deus vai nascer em Belém? Como que o Cristo tão poderoso vai nascer em Belém? Belém? Não poderia ser em Jerusalém? Não poderia ser na capital de Israel? Em Belém? Escute bem. As pessoas, sempre no olhar humano, eles nunca vai entender os mistérios que Deus tem com você. Escute, Belém que está aqui. Você é a Belém que está aqui nessa noite. Mas tu, Belém, de forma alguma és desprezível. Você é Belém que está aqui. Levante a mão aí, Belém. Mas tu, Belém, de forma alguma é insignificante. Mas tu, Belém, de forma alguma és a menor. Mas tu, Belém, de forma alguma é desprezível, diz o Senhor. Você não é desprezível, meu filho. Você não é insignificante, minha filha. Você tem um Deus que te ama, que te chama para viver uma nova e linda história para a glória de Cristo Jesus. Se você crê, Belém que está aqui, aplauda o Senhor bem forte. Quando você for tomado de uma palavra que te machucou, não fique preso, não fique presa nas palavras que te machucam. Você tem uma escolha, meu filho, minha filha, você tem uma escolha. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é nobre, o Espírito Santo é precioso, o Espírito Santo é maravilhoso. Mas só que muitas vezes na caminhada nós esquecemos que Deus nos chamou para ser depósito, casa de Deus, casa do Espírito Santo. E nós nos tornamos casa da mágoa, casa do ódio, casa do complexo de inferioridade, casa do medo,
casa da inveja, casa da ira, casa das dores. Escute, Belém, você de forma alguma és a menor. Não se enxergue com a lente dos homens. Não seja uma casa de palavras contrárias contra você. Você não nasceu para ter ódio, você nasceu para ser amado. A Bíblia diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz em Jeremias, Deus disse: eu te amei, eu te atraí com amor eterno. São com estas palavras que você deve viver a sua vida. Belém aqui significa um tipo de pessoa que vive se lamentando, que vive reclamando da vida. Disseram que eu sou menor, disseram que eu sou desprezível, disseram que eu sou insignificante, disseram que eu não valho nada. Mas Deus diz para você: mas tu, Belém, mas tu, Paulo, mas tu, Breno, mas tu, Bruno, mas tu, Júnior, mas tu, Ediane, mas tu, Lena, de forma alguma és a menor. É Deus que diz isso. Escute bem, não despreze Belém. Não faça como Elimeleque fez. Elimeleque, marido de Noemi. A história deste homem está relatada em Ruth, livro de Ruth. A cidade natal de Elimeleque era Belém, foi Belém. Elimeleque nasceu em Belém. Diz a Bíblia que ele teve uma família linda. Ele casou com Noemi. Ele teve 2 filhos chamados Malom e Quilion. Eles moravam em Belém. E sabe o significado da palavra Belém? A casa do pão. A casa do pão, a casa do alimento, a casa da provisão. Diz a Bíblia no livro de Ruth que Elimeleque, mesmo morando em Belém, a casa do pão, está escrito que ele atravessou um momento difícil. Elimeleque atravessou um momento difícil em sua vida. Observe isso. Quem nunca atravessou ou quem nunca atravessará um momento difícil? Mas diz a Escritura Sagrada que no meio do processo difícil, uma pequena dificuldade que Elimeleque teve em Belém, sabe o que ele fez? Ele pegou a sua esposa Noemi, ele pegou os seus 2 filhos Malom e Quilion e foi embora de Belém. Desprezou Belém. Foi para um lugar chamado Moabe. E Moabe aqui, neste retrato, significa o mundo. Elimeleque largou Belém, a casa do alimento, a casa do pão, o lugar que Deus abençoa. Largou Belém por causa de um problema. Largou Belém por causa de uma dificuldade. E ele foi para Moabe, ele foi para o mundo. Diz a Escritura que Elimeleque disse à família: nós vamos sair de Belém, vamos para Moabe, vamos ficar um tempo em Moabe e depois nós retornamos para Belém. Só que a Bíblia diz que muitos são os planos no coração do homem, mas é Deus que sabe e é Deus que tem a resposta. Elimeleque foi para Moabe. E sabe o que acontece em Moabe? Elimeleque morre em Moabe. Noemi fica viúva com os 2 filhos, Malom e Quilion. Sabe o que acontece em Moabe? Malom e Quilion, os 2 filhos de Elimeleque, morreram em Moabe. Só sobrou Noemi e as 2 noras, Ruth e Orfa. Noemi voltou para Jerusalém com a sua nora Ruth. Sabe por quê? Porque o seu marido tomou uma atitude precipitada. Por causa de um problema saiu de Belém. Belém representa a igreja. Quantas pessoas têm largado, abandonado a igreja por causa de um problema alheio? Quantas pessoas por causa de uma dificuldade com o irmão A, com o irmão B, com o pastor C, W, de Wagner, vão embora.
Sai de Belém. Escute, filho, Belém não é do pastor, a Belém não é sua, a Belém é a casa do pão, é a casa de Deus. Se você está em Belém, permaneça pelo dono, pelo Senhor de Belém, permaneça por Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Não faça como Elimeleque, não abandone Belém. Sabe o que acontece? 1 Pedro 4,6 fala bem assim: portanto, irmãos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará no tempo devido. Tem que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Está difícil? Se humilhe diante de Deus, e Ele vos exaltará no tempo devido. Mas Elimeleque não quis se humilhar, perder a vida, perder os filhos, perder a família. Escute bem. Sobre Belém, faça como Davi. Sim, a Bíblia diz, eu vou te contar a história toda. Quando Noemi, ela volta para Belém com a sua nora Ruth, lá em Belém, quem estava à espera de Ruth? Boaz. Ruth casa com Boaz. Ruth e Boaz terão um filho chamado Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Ou seja, quando Noemi voltou com Ruth, Júnior, para Belém, tudo se transformou. Porque Ruth casou com Boaz, e os dois se tornaram os bisavós de Davi. Davi nasceu em Belém, cidade pequena, insignificante para muitos. Lá nasceu Davi. Lá em Belém, Davi foi ungido para ser rei de Israel. Você já conhece a história? É só assistir a playlist Série Davi, também está no YouTube. Davi nasceu em Belém, mas sabe o que Davi fez em Belém? Davi honrou Belém. Davi não desprezou Belém porque Belém era pequena, porque Belém era menor de Judá. Não, diz a Bíblia que Davi nasceu em Belém, foi ungido em Belém, ficou em Belém até o tempo devido. Ele esperou, ele aguardou com paciência no Senhor. Você precisa, nós precisamos agir como Davi. Precisamos firmar os nossos passos em Belém. Precisamos valorizar Belém. A Bíblia diz, em Provérbios 22, verso 4, diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a honra, a riqueza e a vida. Aqueles que são humildes, que esperam o tempo de Deus, que não se afobam, que não se precipitam, que não se equivocam, esses receberão como recompensa a riqueza, a honra e a vida, diz Provérbios 22, 4. Aguarda, querido irmão, querida irmã. Belém representa o lugar que você está hoje. Belém representa o lugar que você está hoje. Talvez você diz: pastor, eu ainda moro de aluguel. Então honre essa Belém, porque daqui a pouco o Senhor te leva para um lugar maior. Pastor, a minha vida profissional, eu não tenho o salário que eu sonho. Que é um segredo também não. Pastor, eu não estou na empresa dos meus sonhos. Quer que eu te fale um negócio? Eu não estou na empresa. Eu estou no melhor lugar que eu poderia sonhar: a igreja de Cristo. Talvez você diz: pastor, eu não tenho o melhor casamento da minha família. Deus diz: mas tu, Belém, de forma alguma és a menor. Belém é aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Belém é esse pouco que você despreza.
Belém é esta porta que se abriu e você diz que é pequena, você diz que é insignificante. Belém é este salário que você tem e você diz que é desprezível, e você diz que não vale nada, que não dá para nada. Aprenda a honrar as Beléns que Deus te confia. A Bíblia diz: não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze aquilo que você acha que é pequeno, porque aquele que é fiel no pouco, no muito, Deus colocará. No muito, Deus colocará. Honre a Belém da sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. O que é Belém para você? É o que parece pequeno aos teus olhos. Então não enxergue com a lente humana, não enxergue com a lente dos homens. Não faça isso. Os homens dirão: vai valer a pena não? Os homens dirão: é insignificante demais. Os homens dirão: se fosse você eu nem tentava. Os homens dirão: essa porta de emprego é muito ruim. É muito ruim. Se eu fosse você, pedia conta. Os homens dirão. Mas Deus diz: mas tu, Belém, de forma alguma és a menor das principais cidades de Judá. Você acha que é pequeno, mas Deus diz: é grande. Você acha que não vale nada, mas Deus diz: vale muito. Você acha que é irrisório, mas Deus diz: tem honra. Você acha que é desprezível, mas Deus diz: é presente que eu tenho para você. Aleluia. Aleluia. Primeiro, a primeira lição que aprendemos em Belém, a escola para os filhos de Deus. Filho de Deus, filha de Deus, escute. Não se veja com a lente dos homens. Esta foi a primeira lição que aprendemos com esse texto. A segunda lição que esse texto nos ensina é: se veja com a lente de Deus. Novamente, eu citei o nome de Deus. Quando se cita o nome de Deus, tem que ser algo, sabe? É o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Então eu vou repetir o tópico. Segunda lição espiritual que encontramos nessa escola chamada Belém: não se veja com a lente dos homens, se veja com a lente de Deus. É isso, se veja com a lente de Deus. Agora, como se enxergar com a lente de Deus? Se enxergue com a lente de Deus, filho. As pessoas diziam sobre Belém: é a menor. Em outra versão bíblica diz: é muito pequena, é desprezível, é insignificante. Deus disse: não. Os homens acham isso, as pessoas dizem isso. Deus disse: mas tu, Belém, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. E o Senhor fala assim: pois de ti virá o líder que como pastor, está escrito, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Deus está falando o seguinte: para de dar ibope para as palavras contrárias contra a sua vida. Para de dar ibope para as palavras malditas contra a sua história. Eu preciso de cura interior. Eu preciso de cura interior. Por que, filho? Por que, filha? Pastor, eu estou cheio de maldição hereditária.
O meu avô disse para o meu pai que ele seria um bêbado. Meu pai era um bêbado, pastor. E você, meu filho? Eu acho que eu também vou ser, pastor. Vou começar a beber. A Bíblia diz que aqueles, escute bem, grava as coisas, memoriza a palavra de Deus. Quando Deus deu os mandamentos ao seu povo, Deus disse: aqueles que me desobedecem serão amaldiçoados até a quarta geração. Até a quarta geração. Mas Deus diz: aqueles que me obedecem, aqueles que me ouvem, aqueles que praticam o que eu ensino, serão abençoados até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Sabe o que é isso? 1000 gerações. Filho, eu consigo contar pai, filho, neto, bisneto, trineto. Depois não consigo mais. Deus diz: aqueles que me obedecem, aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que acreditam nas minhas promessas, serão abençoados até 1000 gerações. Tem gente que fala bem assim: você já viu a riqueza do jogador fulano? Aí o pessoal conversa isso no trabalho, no ônibus. Olha, a riqueza do jogador fulano vai dar para alimentar o bisneto dele. Mas vai acabar. Mas vai acabar. A riqueza do seu Pai Celestial, a riqueza do nosso Pai Celestial, Ele disse: eu vos abençoarei até 1000 gerações. 1000 gerações não quer dizer o limite. 1000 gerações quer dizer um número ilimitado, infinito. Se você serve a Deus, Ele tem promessa para você, tem promessa para os seus filhos, tem promessa para a tua história. Porque Deus não é do homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Guarde a palavra de Deus. Segundo, esta é a lição preciosa: se veja com a lente de Deus. Deus disse assim: para os homens, Belém é insignificante. Para os homens, Belém é desprezível. Para os homens, Belém é a menor. Mas Deus disse assim: para mim não. Belém, você não é a menor. É Deus falando para você, Belém. É Deus falando para mim, Belém. Deus disse: para mim não. Para mim, Belém, você não é a menor. É conversa fiada do diabo. Deus disse: para mim, Belém, você não é a menor. E outra, Belém, de você, eles nem sabem, eles nem percebem, eles nem acreditam, mas de você virá o líder que, como pastor, conduzirá o meu povo de Israel. Quem é esse líder? Quem é esse líder? Qual é o nome dele? Esse texto, estamos falando da visita que os magos tiveram após o nascimento de Jesus. Esse texto está falando que esse líder que nasceria em Belém, quem é? Jesus. Jesus. Olha que coisa linda, gente. A cidadezinha que as pessoas falavam, a desprezada, a insignificante, Deus fala assim: eles são muito bobos mesmo. Eles não conseguem entender, porque os pensamentos de Deus são maiores que os dos homens. Deus diz: você diz que Belém não vale nada, mas escute, Belém, deixa eu falar para você, Belém, de você, Belém, virá o líder, virá meu filho, virá Jesus Cristo, virá o Messias, virá o ungido, virá o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. Escute bem, quem é Belém? Belém é a igreja. E você percebe, o significado de Belém é a casa do pão. Belém é a casa do pão. João 6, Jesus disse: eu sou o pão da vida e eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aonde ele nasceu? Em Belém. Na casa do pão nasceu o pão dos pães. Na casa do pão nasceu
o pão dos pães. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Você precisa mergulhar na Escritura. Alguém dizia: Belém, Belém é periférica. Belém, Belém, ninguém quer comprar nada em Belém. Quem quer morar em Belém? Quem quer alugar casa em Belém? Quem quer morar em Belém? Deus disse: para você Belém não vale nada, mas para mim, de Belém nascerá o meu filho. Belém representa a igreja, a casa do pão. A igreja é de quem? É de Jesus, o pão da vida. E o que somos na igreja, pastor? Olhem para cá. O que somos na igreja, pastor? Somos despenseiro da casa do pão. Você sabe o que é um despenseiro? Despenseiro, ele não é o dono do alimento. O despenseiro, ele não é o dono da casa. O despenseiro, ele não produz a comida. O despenseiro, ele não compra a comida. O despenseiro, ele é o mordomo da casa. Ou seja, a igreja, Belém. Belém, a casa do alimento. Então a igreja é a casa do alimento, é a casa do pão. E quem nasceu em Belém? O pão vivo que desceu do céu. E o que nós temos nas mãos? Se a igreja é Belém, a casa do pão, dessa casa do pão a igreja nasce quem? Cristo Jesus, o pão vivo. Então o pão não somos nós. O alimento da vida eterna não é meu. Os ingredientes para a vida eterna não são meus. Quem produz o alimento não sou eu. Quem tem o pão da vida? Quem tem o pão da vida? Sou eu. É você. Por quê? Os despenseiros são todos aqueles que receberam Jesus como Salvador de sua vida. Quando alguém fala bem assim: você é o pão da vida, você diz: lógico que não, mas eu tenho um pão para te dar, você quer? Nós somos os despenseiros da igreja. Nós não somos donos do pão, mas somos aqueles que administram, aqueles que receberam do pão e querem alimentar os famintos, os que têm fome, os que têm sede, os que precisam da glória de Deus, os que precisam de cura, os que precisam de libertação, os que precisam de salvação. Nós temos o pão da vida. Nós temos o pão da vida. Belém é a igreja somos nós, e nós somos de Cristo. Então, é em nós que Cristo vive, é em nós que Cristo quer habitar, e na sua vida. É por isso que nós não podemos ser a casa das drogas, a casa da bebida. É por isso que nós não podemos ser a casa da prostituição, a casa do roubo, a casa da mentira, a casa da inveja, a casa da vergonha, a casa do medo, a casa do desespero. Não! É por isso que nós não podemos ser a casa da incredulidade, porque nós somos chamados casa de Deus, casa do Espírito Santo, casa do pão vivo. Você é a padaria de Deus, rapaz. Você é a padaria de Deus. É em você que Cristo está produzindo vida para salvar outras vidas. Você é o despenseiro da graça de Deus. Você foi chamado, homem e mulher, para profetizar esperança nas terras secas. Belém é a escola para os filhos de Deus aprenderem a palavra, pregarem a palavra, viverem a palavra. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para graduar você, para te dar um certificado hoje. Pastor, o Senhor fez certificado com o meu nome? Eu não, eu nem sabia que você viria. Mas existe um certificado do céu, da salvação. E esse certificado não é escrito com caneta nem com tinta humana. Esse certificado de salvação é escrito com o dedo de Deus no livro da vida para salvar você.
É isto que Deus te trouxe, foi para isto que Deus te trouxe aqui. Trazer você para a escola chamada Belém, para te dizer: meu filho, minha filha, a igreja é a casa do pão, a igreja é a casa do alimento, a igreja é a casa do pão vivo que desceu do céu. A igreja tem cura, tem libertação, tem provisão, tem milagres. A igreja tem tudo o que você precisa para viver. A igreja, o Senhor está te chamando neste lugar para ser a igreja. Mas tu, Belém, jamais, de forma alguma, és a menor entre as principais cidades de Judá. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: você não é o que as pessoas disseram que você é. Muitas vezes, por causa de um erro seu, alguém te sentenciou ao fracasso. Muitas vezes, por causa de uma falha sua, alguém decretou um final amaldiçoado em sua vida. Disseram para você que você não vai prestar mais para nada. Disseram a você que você só sabe errar. Disseram a você que você só sabe cair, que você não presta para nada. Disseram a você: o que você está fazendo na igreja se você não muda? Disseram a você que Deus já te abandonou. Disseram a você que nem Deus dá mais jeito em sua vida. Quantas sentenças do inferno lançaram contra você. Disseram a você que igreja é tudo igual, que pastores são todos iguais. Disseram a você que pastores são todos ladrões. Disseram a você que todos os irmãos da igreja são falsos. São sentenças de Satanás contra você. Quando eu recebi Jesus como Salvador de minha vida, muitos decretaram, sentenciaram a minha vida. Parentes me diziam: ele só vai ficar até o carnaval. Decretaram isso em minha vida. Amigos me disseram: a conversão do Wagner é fogo de palha. Daqui a pouco ele está aqui de novo conosco, no churrasco e bebendo, enchendo a cara. Alguns que estavam na igreja também disseram para mim que eu era um crente faz junto, que eu estava fingindo que eu queria Deus, que eu queria me mostrar, que eu queria aparecer. Há 11 anos atrás eu enfrentei sentenças da minha família, dos meus parentes. Eu enfrentei sentença dos meus familiares, dos meus amigos. Eu enfrentei sentença de falsos irmãos que estavam comigo. Eu enfrentei sentenças, mas eu não recebi estas sentenças. Você ouvir estas sentenças de morte é uma coisa, mas você recebê-la é outra coisa. Pastor, mas eu estou tão mal, pastor, porque a pessoa que eu mais amava me amaldiçoou. Eu não entendi, irmão. Eu não entendi, irmã. Quem é a pessoa que você mais ama? Para mim era Jesus. Porque se a pessoa que você mais ama não é Jesus, então você ainda não é um cristão. Porque Jesus disse: qual é o maior mandamento? Amará o Senhor teu Deus com toda a sua força, entendimento, sua alma e coração. Se você está saindo da igreja, se você está saindo do seu casamento, se você está desistindo da sua vida porque alguém que você mais amava te amaldiçoou, eu tenho uma certeza: este não foi Deus.
Porque a pessoa que nós mais devemos amar é a pessoa do Espírito Santo, é a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa de Deus. E esta é a grande descoberta, porque tanto crente doente, tanto crente manteiga derretida, bolinho de sabão, por quê? Porque você ama mais as coisas, você ama mais as pessoas do que a Deus. E quando as pessoas te machucam, e quando as coisas que você tem, você perdem, você abandona Deus, porque você amava as coisas, amava mais as pessoas, e não amava a Deus acima de todas as coisas. Belém é a escola para os filhos de Deus. Enquanto você se apegar nas coisas que o mundo te oferece, enquanto você se apegar nas pessoas, você nunca viverá a plenitude de Deus. Quem amar as pessoas, João disse, ame a Deus. O apóstolo João nos ensina, ele disse, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê, e odiar o irmão que vê? Temos que sair desta mentira espiritual. Eu amo a Deus, mas odeio o irmão. Eu amo a Deus, mas sai da igreja por causa do irmão, por causa das coisas. Quem ama a Deus permanece até o fim. Porque a Bíblia diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A Bíblia diz, 1 Coríntios 13:13, e no fim permanecerão a fé, a esperança e o amor. E o maior desses três é o amor. É o amor. É o amor. Eu te convido nessa noite a ouvir e a declarar: nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais da presença do Espírito Santo. Nós queremos mais da graça de Deus. Se veja com a lente de Deus. E qual é a lente de Deus, pastor? É a Bíblia. Qual é a lente de Deus, pastor? É a Bíblia. A Bíblia te diz que em Cristo você pode se tornar filho de Deus. A Bíblia diz que em Cristo você é mais que vencedor. A Bíblia diz que em Cristo não há mais condenação para você. A Bíblia diz que em Cristo tudo podemos, um Senhor que nos fortalece. A Bíblia diz que em Cristo, agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que em Cristo, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A Bíblia diz que em Cristo você tem um chamado, 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 você tem um chamado de Deus te dizendo: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho, eu te chamo, minha filha, eu te chamo para viver uma linda, poderosa história para a glória de Cristo Jesus. Os que recebem esta promessa, levante as mãos, irmãos. Então vamos glorificar bem forte o nome do Senhor. É isso que Deus quis e quer nos ensinar nessa noite. Belém, uma escola para os filhos de Deus. Você veio numa escola, foi treinado para vencer hoje. Primeiro, não se veja com a lente dos homens. Maldições, palavras contrárias, desprezo, descrédito. Segundo, se veja, se enxergue, se contemple com a lente de Deus. Levante a mãozinha assim.
Isso. Eu quero profetizar minhas palavras? Lógico que não. Eu quero ministrar, profetizar a palavra de Deus que eu preguei nessa noite. Então, com fé no seu coração. Assim diz o Senhor para nós. Belém é o seu nome. Belém é o meu nome. O Senhor diz: mas tu, Belém. Mas tu, Belém. Belém é você, Maria, Joaquim, José, Vitor, Eric, Rebeca. Belém é você, Gilson, Carol, Zildete, Giovanni, Gerlane, Oscar. Belém é você, Marciane. Belém é você, Gleiston, Leidiane. Belém é você, Andressa, Diácono Julinho, Diácono Cida, Diácono Wesley. Belém é você, Pedro, Luciana, Michael. Belém é você que está aqui para receber esta palavra. Assim diz o Senhor: mas tu, Belém, de forma alguma és a menor das principais cidades de Judá, pois de ti, de dentro de você, nascerá o líder, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que será o nosso pastor, o seu pastor, o pastor da igreja de Cristo Jesus. Você que é Belém nessa noite, você que recebe o Messias sobre a sua vida, sobre a sua história, eu quero te convidar. No 3, você vai dizer bem assim: eu sou Belém de Judá, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... em nome de Jesus. Aleluia!